Já está sendo gravada a aula, então a aula está começando agora, propriamente dito. Vamos só aqui registrar o dia dessa aula, né? Vamos colocar aqui. Opa, é esse aqui que eu queria, não, é esse aqui. Então, todos estão vendo aí, bom dia a todos, dia 10 de 2 de 2021. Estamos sim. Todos estão vendo, Sim. né? Então está funcionando beníssimo, né? Bacana. Hoje a coisa boa também é que eu dei uma arrumadinha na mesa digitalizadora e ela não está escorregando tanto, e aí está ficando mais fácil de escrever. Então, acho que hoje... Professor, Oi? você só colocou o nome da disciplina errado. Você colocou o nome da disciplina das 10. Ah! Ô, Matheus, excelente observação. Olha só, rapaz. Como é que a gente fica com a cabeça tonta aqui, né? Agora sim, agora vamos ajeitar aqui. Então vamos chamar isso aqui de Física Molecular 2. Aí a letra está melhor, né, Matheus? Ah, bem melhor do que da aula passada. Eu não sei o que acontece, tem dia que eu não sei se é como eu ligo ou como eu instalo aqui, eu conecto, que fica a canetinha não firma na tela e ela desliza e você não tem um controle. Mas hoje não, hoje está melhor. Hoje eu consegui, não sei como aqui, mas melhorou. Ok? Vamos então, Ok. vamos ver só se alguém entrou mais aqui. Bom, mas acho que já dá para a gente começar a aula, né? Acho que já está na hora, né? Vamos lá, né? Uhum. Bacana. Deixa eu colocar o modo de apresentação. Então, na aula passada, a gente deu uma olhada nesse resumo aqui, né? Do que a gente pode, de como, melhor dizendo, como a gente pode trabalhar na física atômica e molecular. Então, a gente pode seguir esses passos que aqui estão, né? Então, a gente comentou bastante esse esquema aqui. E a gente, então, no primeiro curso, a gente trabalhou muito essa equação aqui. Agora, a gente está fazendo a ponte entre essa equação e a de Schrödinger nuclear, com a superfície de energia potencial, que nesse caso também você pode fazer a dinâmica não só via a equação de Schrödinger da parte nuclear, mas se você tem a curva de energia potencial ou a superfície, você pode calcular as outras propriedades cinéticas e dinâmicas, usando, por exemplo, no caso da cinética, as estruturas de transição, né? E no caso dos métodos clássicos via equações de Hamilton, você pode também calcular as propriedades dinâmicas e cinéticas do seu sistema molecular, uma vez que você tem informações da superfície ou da curva de energia potencial. E aí, a gente fez um outro resumo aqui, né, de como foi feito o outro curso. Então, a gente tem a equação de Schrödinger da parte eletrônica, a gente pode usar métodos como Hartree-Fock para resolver essa equação, que foi o primeiro método, né? E métodos que seguiram, né, que vieram depois do método de Hartree-Fock, ou conhecidos como método pós-Hartree-Fock. Dentre eles, a gente viu, então, o CI, né, que é o método de configuração e interação com simples, duplas e triplas, os métodos perturbativos MP2 e MP4, os couple clusters, que é o CCSDT, CSD e etc. E também a gente teve uma ideia também do DFT, que não é bem considerado um método pós-Hartree-Fock, porque ele já existia, mas ele foi adaptado depois para a dinâmica de sistemas moleculares. Ok? E aí, a gente então começou a brincadeira na aula passada sobre esse assunto, pegando aqui um conjunto de distâncias internucleares, né, calculados aqui pelo Alexander, um cálculo teórico via Monte Carlo, né, que é uma outra maneira também que você poderia adicionar mais uma seta aqui, colocar um método Monte Carlo quântico. O método Monte Carlo quântico serve tanto para resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica como nuclear. E nesse estudo aqui, que estava nesse artigo aqui do Chemphys Letters, de 2005, o Alexander, ele e colaborador, né, eles calcularam, então, essas energias aqui para o H2+, e compararam com o benchmark da literatura, ou seja, com os melhores resultados até então da literatura, e houve um bom acordo entre os resultados que eles obtiveram com o mais importante da literatura, considerado o mais importante da literatura.
né, que são os resultados obtidos por Bishop. E aí, a gente, então, tendo essas energias para várias distâncias internucleares diferentes, onde essas distâncias envolvem, e aqui a gente já pode, deixa eu só, aí eu vou precisar aqui voltar aqui, posso apagar aqui já, pessoal, do bom dia a todos? Já está registrado, né? Sim, sim. Tá. Então, agora vamos lá, vamos ver se realmente o pincel ficou bom agora, né? De novo, fazendo aqui. Então, geralmente, para você ter um conjunto, né, interessante de energias para descrever uma curva de energia potencial completa, você, em particular, a diferença, como está bem melhor. Você, então, teria que ter um conjunto que contempla, né, todo o comportamento de uma curva de energia potencial. Então, ela tem sempre mais ou menos esse comportamento que a gente está fazendo aqui. Então, aqui a gente chama a região assintótica, né? A região em torno do R de equilíbrio, né? Que é onde você teria a menor energia do sistema, né? Que é a energia de dissociação. E você teria aqui a região de forte interação. Então, aqui, ó, essa aqui seria a região onde você tem o R de equilíbrio, então você tem uma configuração internuclear entre os dois núcleos, de tal maneira, então isso aqui é uma curva de energia potencial, você tem uma configuração para o qual a energia é mínima, então esse é o R de equilíbrio, né? Então é a configuração para o qual a energia é mais negativa, ou onde o sistema é mais fortemente ligado, e aqui é a região de forte interação, onde os núcleos estão muito próximos um do outro, ou seja, para R's menores do que o R de equilíbrio. E nessa região você teria R bem maiores do que o R de equilíbrio. Então, é a região assintótica. Assintótica. Pronto. Então, se você quer construir uma curva de energia potencial, você tem que variar o R de tal maneira que ele passe pelo R de equilíbrio e que pegue distâncias menores do que o R de equilíbrio para atingir ou descrever essa região aqui de forte interação. Vou até colocar aqui também, forte interação. Pronto, ficou um pouquinho aqui rápido, mas deu para escrever. Pronto. E a região assintótica, ou seja, a região no qual os átomos, os núcleos, né, daquela molécula, estejam separados, ou seja, para a região onde o R é bem maior do que o R de equilíbrio. Então, pensando dessa maneira, então, o que aconteceu? A gente volta para cá e a gente nota que o Alexander, eles, ao calcular suas energias, ele pegou, então, olha, distância de 0,2 Bohr até 10. Então, a gente provavelmente teria nessa região aqui, seria as regiões de forte interação, mais ou menos em torno de 2 é a região para o qual o R é próximo da região de R de equilíbrio. Eu sei disso porque eu estou olhando aqui onde a energia é mais negativa. Então, você vê que em 2, aproximadamente 2 Bohr, é onde a energia é mais negativa. Então, aqui corresponderia, mais ou menos nesse trecho aqui, seria a região para o qual você tem um R para o qual a energia é mais negativa. Então, é considerada a energia negativa de equilíbrio do sistema. E aqui são a região assintótica, onde o R é bem maior do que o R de equilíbrio. Então, feito isso, a gente, então, de certa maneira, contempla, né, toda essa curva de energia potencial. E como eu falei da aula passada, não vale a pena repetir às vezes, né? É bom. Quando você determina essas energias aqui, né, você faz o gráfico e obtém isso do Gauss ou qualquer outro programa, ou Games, ou etc., geralmente, essas curvas de energias potenciais, né, se você pegar todos os pontos e graficar, você vai ver que essas energias elas não assintotam em zero para R muito maior do que o R de equilíbrio, mas elas assintotam em uma energia que a gente chama de energia de referência. Então, geralmente, a energia em função do R, eles saem desses programas dessa forma como está aqui, ó. Ou seja, a energia ela assintota numa energia de referência diferente de zero.
né? Então, por isso que se vocês olharem aqui, vamos só dar mais uma olhadinha aqui, se vocês olharem aqui, é para R tendendo a infinito, e o infinito aqui é o infinito físico, e o infinito físico aqui significa que nessa distância, o núcleo já não sente mais a interação do outro. Então, você vê que ele converge para um valor de menos 0,50, né, em torno desse valor. Então, se eu pegar aqui a distância igual a 20 Bohr, por exemplo, dobrar essa distância, eu provavelmente vou ter um valor mais acurado ainda dessa energia de referência. Ou seja, ela deve mudar ali para a terceira ou quarta casa, ou talvez até a quinta. Então, já vai ter esse 0,500 aqui e ela vai convergindo para esse valor. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que nos programas elas saem dessa maneira. Então, a maneira da gente contornar isso é pegar, geralmente, o último valor da energia, que é a energia de referência, e somar sobre todas essas energias que estão aqui. Quando a gente faz isso, você traz a referência, a gente fala somar, porque a energia é negativa. Então, como ela é positiva, então você só translada cada ponto dessa curva de um valor de energia de referência. Então, você vai ter um comportamento similar da curva de energia potencial, só que agora ele vai o quê? Ele vai assintotar em zero. A posição do R de equilíbrio não mudaria, seria a mesma para os dois. E aqui, quando ele assintota em zero, a energia que está dando aqui, ó, já é energia de dissociação direta que você lê. E quanto que aqui não. Aqui, ó, se você pegar essa energia aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que dizer que a energia de dissociação é energia em R igual a R de equilíbrio, menos a energia em R igual a infinito. Essa é a definição que a gente tem de energia de dissociação. Ou, claro que você pode fazer o contrário também, né? Você, dependendo do sinal, como você quer que o sinal, você pode também dizer que a energia de dissociação é exatamente a energia em R tendendo para infinito, menos a energia em R tendendo ao R de equilíbrio. Então, essa diferença nessas duas energias dá exatamente o fundo do poço dessa curva de energia potencial, que a gente está chamando aqui de CEP, né? Curva de energia potencial. Então, geralmente, quando você vai fazer ajustes, é importante você pode fazer o ajuste dessas duas configurações, com e sem a somada energia de referência do seu sistema. Mas, geralmente, os programas de ajuste têm mais facilidade de fazer os ajustes quando ela está nessa configuração que está aqui, com R tendendo, com a energia tendendo para zero, para R tendendo a infinito. Então, ou seja, para quando, então isso aqui seria a curva, para quando a energia de referência, né, ela está tendendo para zero, para R tendendo a infinito. Essa é a descrição do problema. Ok, pessoal? Está ficando um pouquinho mais claro as coisas? Está tudo bem assim? Sim, professor. Tranquilo. Tranquilo, né? Então, vamos em frente. Aí, a gente depois fez um apanhado das curvas de energia potencial, que foi a Rydberg generalizada, que é um polinômio para uma função de amortização. E lembrando, né, que o Matheus enxergou aí, ao ver a equação, que dos coeficientes que você usa aqui na parte dos polinômios, né, provavelmente o C1 é aquele que mais contribui, né, que é o grau menor, talvez é o que seja aqui o coeficiente do grau menor, provavelmente é um daqueles que mais contribui para essa parte da região perto do R de equilíbrio. Então, se você usa ele aqui, ó, que é o C1, se você usa ele na função de amortização, você provavelmente vai ter uma melhor amortização da curva e vai fazer com que a curva, ao invés de ser uma parábola ou um polinômio aqui, né, de grau qualquer, ele sofra essa deformação que está aqui, ó, essa deformação aqui, ó, e a curva, ao invés de seguir para frente,
ela se curva aqui e traz um comportamento fisicamente ou quimicamente aceitável para uma curva de energia potencial e satisfaz os critérios de uma boa representação eletrônica que governa os núcleos. Então, a gente viu a Rydberg generalizada, a gente viu também as coordenadas Born-Ordem, né? Então, esse epsilon exponencial de menos beta elevado a ρ é a coordenada Born-Ordem. Então, vamos só lembrar aqui, né? Deixa eu ver se dá para apagar. Vou apagar aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu apagar aqui tudo. Pronto. Vamos aqui agora. Então, se eu pegar essa coordenada aqui que a gente chama de eta, que é igual a E elevado a menos beta, ρ, ou então E elevado a menos beta de R menos R de equilíbrio, onde ρ é igual a R menos R de equilíbrio, né? Esse aqui é o que a gente chama de coordenada BO, ou seja, Bond Order. Está aí, né? Que foi uma coordenada introduzida por Linus Pauling. Tá certo como escreve o nome dele? É isso mesmo? Era com 2 N's? Eu acho que sim, né? Eu acho que era com 2 N's. Bom, mas não importa. É bom escrever sempre correto, né? E a gente viu aqui o parâmetro beta, né? Professor, Ah, é um N só. é só um? Ah, então tá bom. Eu que degenerei ele aqui, mas então vamos escrever correto, porque eu acho que é importante escrever o nome correto, né? Vamos pegar aqui, vamos reescrever de novo. Ok. Então vamos lá. Tá legal. Obrigado aí, Matheus. De nada. Então, Linus Pauling, né? Tá aí. E ele que dá a ordem de ligação entre dois corpos, né? em dois átomos. Então, geralmente, para uma molécula diatômica, né? Separado por uma distância R. Então, ele te dá a informação de como que dá a ordem de ligação, como que dá a ligação entre dois corpos para cada valor de R, né? Onde R é a distância entre os dois núcleos, R de equilíbrio é a configuração para a qual a energia é mais negativa, ou seja, a energia de dissociação do sistema. E aí a gente viu, se a gente pegar essa coordenada e expressar ela em termos de um polinômio, a gente também consegue uma forma analítica que é conhecida como polinômios em coordenada Born-Ordem, ou BO simplesmente. Enfim, depois a gente viu uma outra forma analítica introduzida pelo professor Pirani, né, que é essa Improve Lennard-Jones, né, que ela é muito interessante para descrever forças do tipo Van der Waals, ou sistemas fracamente ligados, ou sistemas onde a energia de dispersão é mais significativa, ou contribui mais, ou domina em relação às outras, como indução, eletrostática e etc. E a gente viu que ela serve para descrever quando você tem um átomo, uma molécula, ou um átomo com um outro átomo, e que eles sejam neutros, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se você fizer isso igual a M6, M igual a 6, você descreve bem esse sistema. Se o M for igual a 4, você está querendo dizer que você tem um sistema com neutro mais um iônico. Então, pode ser um átomo neutro e uma molécula iônica, ou uma molécula neutra e um átomo iônico. Então, tanto faz um como o outro. E para M igual a 1, você tem o caso onde a interação entre os átomos, ou átomo-molécula ou molécula-átomo, são iônicas. Então, essa forma analítica ela é muito interessante e ela foi bem testada para sistemas, como eu disse, do tipo Van der Waals ou fracamente ligados, e descreve bem, né? E ele conseguiu generalizar o Lennard-Jones, né? O potencial Lennard-Jones, através de análise de experimentos de feixes moleculares cruzados. Depois, a gente viu que se você tem uma molécula como H2+, se você faz alfa, beta e gama igual a 1, que é exatamente a solução do H2+, que a gente fez lá no curso de molécula 1, elas são muito interessantes também para descrever, elas podem ser também interessantes para descrever sistema diatômico, desde que você ajuste o alfa, o beta e o gama, né, para determinado sistema. Mas se o alfa é igual a beta igual a 1, ela é exatamente
a equação que descreve, que é a solução da equação de Schrödinger do H2+. Então, se você generalizar ela introduzindo o alfa, o gama e o beta aqui nesses termos aqui, você generaliza ela para vários sistemas diatômicos. E aí, o que a gente fez também foi, então, generalizando as funções exponenciais e gaussianas, né? Vamos até colocar aqui de novo aquilo que a gente verificou, que se você pode generalizar, então imagine que essa vermelha aqui seja uma função gaussiana normal, né, ou convencional, você pode generalizá-la para esse tipo de forma analítica, e dependendo do valor de Q, você pode ter ela mais difusa ou menos difusa. Então, para Q maior do que 1, ela é mais difusa, e Q menor do que 1, ela é menos difusa. E isso você pode, então, introduzir tanto para exponencial, como para gaussiana, e lembrando que quando o Q tende no limite para 1, ou seja, se Q for 0,0, se Q for igual a 0,99999 ou 1,000001, essa forma analítica aqui se transforma exatamente na gaussiana ou exponencial convencional. No caso da gaussiana, essa parte que está aqui em vermelho. Então, se a gente aproveitar isso e substituir onde qualquer forma analítica tem exponencial gaussiana, a gente pode gerar outras formas analíticas, como aqui a Q-Rydberg deformadas, polinômios deformados, né? E a gente verificou, deixa eu ver aqui se fica melhor assim, aí fica melhor. A gente verificou que essas formas analíticas são muito boas também para fazer ajustes. E aí a gente comentou a parte de ajustes, né? A gente também generaliza dessa maneira aquela solução do H2+, porque se vocês olharem aqui na solução do H2+, olha, tem exponencial e exponencial. Se a gente substituir cada uma dessas exponenciais por uma Q exponencial, ou uma exponencial deformada, a gente chega nessa expressão que está aqui, ó, onde o D é 1 menos Q. Então, a gente só foi colocado dessa forma para ficar uma forma analítica mais apropriada de se trabalhar na hora de fazer os ajustes. Então, se eu quero adaptar essa forma analítica para umas energias eletrônicas que descrevem uma curva de energia potencial do sistema diatômico, eu teria que determinar o alfa, o beta, então são parâmetros ajustáveis, o gama e o D. Então, 4 parâmetros. Então, eu posso escolher 4 parâmetros de tal maneira que essa forma analítica passa, por exemplo, da melhor forma possível sobre essas 26 energias aqui calculadas pelo Alexander. Então, é mais uma forma analítica que a gente pode utilizar. E assim a coisa foi crescendo, né? Quando ela foi testada, por causa do H2+, primeiro, no caso da Q-Rydberg, o erro deu menor em relação ao Rydberg, e quando a gente substitui, pegando um grau 3, né? Quando a gente substitui esses coeficientes ajustados na forma analítica, a gente então vê aqui que elas têm um acordo muito bom com os pontos. Então, aqui os vermelhos seriam os valores ajustados e os pontos pretos seriam as energias calculadas pelo Alexander, né? Ou de maneira ab initio, por exemplo, sem nenhuma informação experimental. E aí a gente nota que as duas formas analíticas ajustam muito, muito bem o sistema H2+. E também a gente testou, né, a forma empírica, que é da solução, forma empírica, a forma que foi generalizada, né, que a gente chamou aqui de EHR1. Isso aqui foi até uma brincadeira do Abe, né, que era o seguinte: esse aqui seria a forma de Erivaldo, né, que trabalhou com a gente, o Abe, que a letra dele começa com H, e Ricardo Gargani, que começa com E. Então, ele fez essa brincadeira, e isso daqui é coisa dele. Então, ele que colocou o nome para essa forma analítica como EHR1. Então, ele é muito brincalhão, e ele gosta de fazer essas coisas, de fazer nomenclaturas, e aí ele acabou fazendo essa brincadeira aí. Então, ela ficou conhecida como
EHR1. Isso parece mais uma sigla de algum vírus, não? O que vocês... Está mais para um vírus. Parece o nome da próxima pandemia. É, exatamente. Está mais para isso, né? Uhum. Se ele colocasse aqui 19, aí poderia substituir até a Covid, né? 19. Meu Deus. Bom, para quem já trabalhou com o Wave, sabe que ele é muito brincalhão, e aí já sabe como que o Wave trabalha. Ele é muito brincalhão, muito simpático, e ele então fica arrumando essas brincadeiras aí. Bom, enfim, no caso, então, olha, esses pontos aqui, ó, de círculos abertos seriam as energias, aquelas energias do Alexander, e o traço em vermelho, né, que liga, seria vindo do ajuste. Olha como o ajuste passou muito, muito bem, né, como ele adaptou muito bem a todos os pontos, os 26 pontos calculados pelo Alexander aqui, ó. Deu para ver que ficou bom o ajuste ou não? Como é que vocês acham? Vocês acham tão bom? Eu acho que ficou. Em cima da reta. De todos os pontos, né? Você vê que não ficou nenhum ponto fora da curva, né? Enfim, a mesma coisa a gente poderia dizer aqui também, ó. Aqui com a Ken Rydberg também ficaram muito bons, os ajustes ficaram muito bons. Passaram sobre todos eles também, tanto a Ken Rydberg como a Rydberg. E aí, uma coisa que é importante, não basta só você ter a forma analítica passando da melhor forma possível sobre todos os pontos. É interessante depois você substituir a forma analítica na equação de teoria da parte nuclear, calcular as energias vibracionais, e das energias vibracionais calcular as constantes espectroscópicas e comparar com os dados experimentais. Aí sim, a gente pode dizer que o seu ajuste está muito bom. Então, aqui é por isso que eu coloquei essa tabela aqui, para mostrar que no caso do... Minha caneta caiu aqui, mas já peguei aqui. Que no caso, então, do H2+, o que acontece? O resultado dessa constante espectroscópica é 2.322. A forma EHR1 deu, olha só, 2.322,09. A outra constante deu muito próxima, tá vendo? E quando você usa para o LIH, olha só, os resultados ficaram muito, muito próximos dos resultados experimentais. Então, na realidade, essas formas analíticas são muito interessantes e podem ser aplicadas. Então, podem ser testadas ou tentadas para fazer ajustes. Final da história, a moral da história seria isso. Então, aqui, ó, a gente, então, agora falta testar a Born-Ordem com a QBO. Então, quando eu uso aquele polinômio de coordenadas Born-Ordem e usa as coordenadas QBO, ou seja, quando eu generalizo as exponenciais e substituo na QBO, aqui só lembrando que as energias estão em Hartree e distância em Angstrom, a gente vê que, no caso de um polinômio de grau 4, então tem 4 coeficientes, aqui estão valores dos 4 coeficientes, e aqui os valores dos 4 coeficientes da QBO, mais um D, que ele tem um parâmetro a mais para ser ajustado. Quando a gente faz isso, a gente vê que o erro da BO é em torno de 0,17 kcal por mol. É um erro muito pequeno. Mas a QBO deu um erro bem menor ainda, ou seja, 2 ordens de grandezas a menos. A gente pegou as energias calculadas por Accioli, Manieres e Accioli de uma revista chamada International Journal of Quantum Chemistry, né, em 2005. E essas energias foram calculadas utilizando o FUCI, o método de configuração de interação completo com pseudopotencial e uma base 631G, 311G. Esse FUCI com pseudopotencial é quando você congela os elétrons de caroço e trabalha com menos elétrons, mas trabalha com todas as interações com os elétrons que sobram. E isso, dependendo do cuidado que você tem, pode ser uma boa aproximação. E aqui, no caso, foi uma boa aproximação. Uma coisa interessante
que a gente pode perceber e que a gente verificou é que se você somar esses coeficientes aqui na BO, não sei se vocês lembram do que a gente comentou, deixa eu colocar aqui de novo. Aqui, vamos apagar, então, ok, vamos pegar o pincel. Eu comentei, mas vale a pena repetir, que é uma informação muito importante. Se você pegar a bom ordem, por exemplo, a função analítica bom ordem, então V de R é igual ao somatório em I, que vai de 1 até N, que é o grau, né, do polinômio, dos coeficientes. Vou chamar de A, que lá também está de A. Deixa eu ver como é que ele colocou aqui, só para a gente colocar mesmo A. Então, vou colocar o símbolo A. Então, o coeficiente AI multiplicado por eta elevado a I. Lembrando que o eta é igual a E menos beta R menos R de equilíbrio. Então, aqui ficaria assim, A1 eta elevado a 1 mais A2 eta elevado a 2 mais A3 eta elevado a 3 mais A4 eta elevado a 4. Se eu faço R igual a R de equilíbrio nessa forma analítica, o que você vai ter? Então, o V para R igual a R de equilíbrio, você vai ter o seguinte, quando R igual a R de equilíbrio, isso aqui dá zero. E elevado a menos zero, ou 1 sobre E elevado a zero, dá 1. Então, esse termo aqui ficaria igual a 1, a elevado a 1 dá 1, 1 elevado ao quadrado dá 1, 1 a cubo daria 1, e 1 a quarta daria 1. Então, ficariam os coeficientes. Então, ficaria como sendo A1 mais A2 mais A3 mais A4. E, se vocês lembrarem, em R igual a R de equilíbrio, o V de R, a energia no R igual a R de equilíbrio, é exatamente o valor da energia de dissociação. Então, nessa forma analítica, a soma dos coeficientes da forma analítica, então, o somatório em I, que vai de 1 até N, de AI, onde AI são os coeficientes da forma analítica bom ordem, ela dá exatamente a energia de dissociação da molécula. Se a gente voltar para cá, ó, se eu somar esses coeficientes aqui, ele tem que dar exatamente a energia de dissociação do Li2 mais. E a gente, de fato, somou esses coeficientes aqui e verificou que realmente dava muito, mas muito próximo da energia de dissociação do Li2+. Então, essa é uma maneira também, né, um vínculo que você tem que levar em consideração para fazer bons ajustes. Lembrando que é soma mesmo, se aqui é negativo, aqui é positivo, então esse termo vai subtrair desse, aí o resultado é negativo, vai ser somado com esse e somado com esse. Então, se eu fizer a soma desses 4 coeficientes aqui, levando em consideração os respectivos sinais dos coeficientes, eu vou ter exatamente a energia de dissociação da molécula para aquelas energias que foram ajustadas e para aquela forma analítica que é a bom ordem. Ficou claro, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo? Rafa, tudo bem aí, Rafa? Tudo bem, professor. Tudo caminhando, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver. Ok. Lúcio, como é que ficou aí também, Lúcio? Tranquilo, professor. Ficou tranquilo, né? Uhum. Você que já trabalhou com o EB, sabe como o EB é divertido, né? Uhum. Bacana. Legal, então, tudo bem? Vamos em frente, passando para frente, então. Então, aqui, ó, a gente está mostrando, então, uma comparação da BO, do ajuste BO, com o ajuste QBO, perdão. E a gente nota que as duas formas analíticas, tanto a QBO como a BO, passam muito bem, né, em cima de todos os pontos calculados lá pelo Accioli e pelo Maniero. Então, novamente, a gente verificou que essa outra forma analítica, QBO, também pode ser uma boa opção para fazer ajuste de curvas de energia potencial.
E o que é mais interessante, e aqui está um teste também, né, que a gente verificou, que eu comentei para vocês da aula passada, deixa eu comentar aqui de novo. Então, vou apagar aqui tudo de novo. Vamos, então, selecionar aqui, apagar, e vamos aqui escrever um pouquinho. Então, ali, se vocês notarem o que está escrito ali, ó, é a água com xenônio. Então, se eu pegar água com xenônio, então vamos colocar aqui, H2 com xenônio. Então, se vocês pegarem aqui, ó, vocês podem escrever a água com mais ou menos uma molécula assim. Então, aqui estaria um hidrogênio, aqui estaria um hidrogênio, aqui estaria uma bolinha maior, o oxigênio, e aqui você teria, né, passando aqui pelo eixo de simetria da água, você poderia, então, fazer uma varredura, né, pôr o xenônio com a bolinha maior. Então, você poderia pôr o xenônio para interagir com essa molécula de água. Então, dependendo das energias, e se você fazer uma varredura, pegar esse xenônio aqui e fazer ele aproximar e ou afastar da água, e passando por cima ou por todas as configurações possíveis aqui perto da água, se as energias não mudarem muito, você pode, de certa maneira, né, se tiver vários mínimos globais e locais, perdão, um mínimo global e foram muito próximos dos mínimos locais, e se a superfície de energia potencial gerada ali, ela for meio que, de certa maneira, não mudar muito, dependendo da configuração do xenônio, você pode considerar isso aqui como um corpo só, de massa M1, e o xenônio como massa M2, e você pode tratar esse sistema como duas partículas. Então, aqui seria o xenônio mais a água, né, simbolizada por uma única massa. Então, o R seria a distância do xenônio com relação, por exemplo, o centro de interação da água. Então, você pode tratar o sistema como um sistema composto por dois corpos. E aí você for aumentar e diminuir a distância entre o M1 e o M2, você também vai ter um comportamento assim, de uma curva de energia potencial. Então, você pode aproximar, dependendo do sistema e de como ele se comporta, você pode fazer essa aproximação. E aqui, no caso, foi o que foi feito para esse sistema H2, ou seja, H2O, água e o xenônio, gás nobre xenônio. E aí, essas curvas foram ajustadas, né, utilizando a Improved Lennard-Jones, porque aqui tem xenônio, então é um sistema fracamente ligado, então vale a pena escrever ou ajustar, né, o Improved Lennard-Jones para esse tipo de energias, né, eletrônicas. Se vocês notarem aqui, ó, é da ordem do fundo do poço, como está se totando de zero, é da ordem de 150 centímetros menos 1. Ou seja, estaria na casa de poucos milieletrovolts. Então, é um poço muito, muito raso, comparado com, por exemplo, esse aqui, ó, que está da ordem de, por exemplo, 20 e poucos kcal por mol. Ou até mesmo aqui, ó, para esse aqui que está da ordem de Hartree, que 0,1 Hartree. Mas um Hartree, se vocês lembrarem, ele dá da ordem de 651,4,51, por exemplo, kcal por mol. Então, esse poço aqui é muito mais profundo, né, esses dois poços, o L2, o LH, o H2+, é muito mais profundo do que o poço desse sistema aqui, que é o H2O xenônio. Então, viu que ele se adaptou muito bem ao Improved Lennard-Jones, e aqui estão as energias rho vibracionais e as constantes, que a gente vai aprender a calcular nesse curso também, que seriam as constantes rho vibracionais, tanto pelo método DVR como de Durham. E aí a gente, como não tem dados para comparar experimentais, para comparar, a gente usa os dois métodos e vê se eles batem. Se eles batem, isso dá uma margem de segurança que os resultados estão bons. E, de fato, os resultados estão muito próximos. Então, aqui,
Nesses slides a gente já está dando uma ideia do que a gente vai ver logo em seguida no curso, que seria como resolver a equação de Schrödinger e como calcular as constantes espectroscópicas, né, usando esses dois métodos. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho no curso. Olha uma outra adaptação feita aqui que é mais interessante ainda. Olha só, a molécula CCl4O2. CCl4O2. Então, se você pegar essa molécula aqui também, deixa eu ver se aqui dá. CCl4O2. Então, você teria o C aqui tem um cloro, aqui teria um cloro, aqui teria um cloro, aqui teria um cloro, e aqui interagindo, por exemplo, com a molécula diatômica oxigênio. Então, de novo, dependendo de como que você aproxima e afasta esse diátomo dessa molécula aqui, composta por 5 átomos, você pode, dependendo das interações como elas acontecem, você pode considerar isso aqui como um corpo só, de massa M1, e esse aqui também como um corpo só de massa M2, e você então vai estudar esse sistema, ver como que ele rotaciona e como ele translada e vibra no espaço, considerando isso aqui como uma estrutura rígida, e isso aqui como uma estrutura rígida, e vendo esse sistema como sendo composto por 2 corpos, um de M1, que é essa molécula, e o outro M2, que é o O2. E aí, de novo, a curva que você viria, né? A curva que você viria para esse sistema também, deixa eu ver aqui se a mesa ajuda, também seria alguma coisa desse tipo aqui também. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo sim. E aqui a gente fez o cálculo, né? Então, jogando essa forma analítica aqui, dentro da equação de Schrödinger da parte nuclear, a gente resolveu, calculou as energias vibracionais, que depois a gente vai comentar muito sobre isso também, e calculou as constantes espectroscópicas. A gente viu que pelos 2 métodos, os resultados ficaram muito próximos. Isso significa dizer, mais uma vez, que como eu não tenho dados experimentais para comparar, mas eu posso comparar os resultados com 2 métodos diferentes, e eles têm que ser próximos para ver se o que a gente fez está correto. E, de fato, aparentemente, pelos resultados, a coisa está bem encaminhada. Enfim, olha só... Só uma dúvida rapidinho. Claro, Em claro. relação àquelas massas 1 e massa 2, Sim, ela deixa eu voltar. seria a massa reduzida ou como é que eu poderia... Muito bem, muito boa a sua pergunta. É porque a gente está tão assim meio que automático a fazer isso, que a gente esquece de fazer os comentários, mas eu vou comentar aqui para você. Então vamos pegar, por exemplo, o H2+, o H2 água xenônio, tudo bem? Boa. Então, aí, dependendo como eu comentei, a gente pode considerar isso aqui como um corpo rígido de massa M1, correto? E esse M1 e esse aqui passa a ser o corpo de massa M2. O corpo de massa M1, ele vai ser dado por quem? Pela massa do hidrogênio, mais a massa do outro hidrogênio, mais a massa do oxigênio. Então, a massa total da molécula vai ser a soma de todos os seus núcleos, a massa de todos os seus núcleos. Ok? Entendi. Agora, para resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear, aqui na Hamiltoniana, você vai ter, então, a parte cinética mais o potencial. E a parte cinética, se vocês lembrar, é menos 1 sobre meio somatório em I, que vai de 1 até N, que é o número de núcleos, do Laplaciano de I, está aqui, mais o V, correto? Só que aqui eu esqueci de colocar, né, que é a massa MI, que as massas do núcleo são diferentes. Tudo bem até aí? Tudo bem, né? Deixa eu apagar um pouquinho mais para ir um pouquinho mais além, para a gente concluir legal isso aqui. Sua pergunta é muito pertinente.
Então, olha só, se eu abrir essa Hamiltoniana aqui para dois corpos, então, se eu faço aqui o N igual... Opa, tem que pegar o pincel, né? Se eu faço aqui o N igual a 2, que é o presente caso, que são dois corpos, M1 e M2, então a minha Hamiltoniana ela ficaria assim, ó. A Hamiltoniana ficaria menos 1 sobre 2 do energia cinética da massa M1 e a energia cinética da massa M2 mais o potencial que vai depender de R1 e R2. Então, quando eu estou falando isso, eu estou pegando aqui um sistema no laboratório, estou colocando aqui o corpo de massa M1 e estou colocando o corpo aqui de massa M2. Então, esse aqui seria o R1, a distância internuclear R1, e a distância internuclear R2. Tudo bem até aí? Uhum. E aqui você tem a distância relativa R12, que seria, então, se eu pegar o vetor R1 somar com R12, eu vou ter que ter o vetor R2. Então, o vetor R12, ele é dado pela diferença de R2 menos R1. Então, o que a gente geralmente faz é o seguinte, é ir para o centro de massa do sistema e colocar o nosso referencial ali, e aí eu posso escrever essa Hamiltoniana aqui dessa maneira. Isso aqui no laboratório. No centro de massa, essa Hamiltoniana ela vai ser escrita como sendo o quê? 1 menos meio sobre 2μ do Laplaciano da coordenada relativa R12 mais o potencial que vai depender da coordenada R12. E aí sim, aqui entra o conceito de massa reduzida μ, que é igual a M1, M2 sobre M1 mais M2. Ok? A gente vai fazer isso na íntegra. A gente vai fazer todas essas contas daqui a pouquinho. Talvez na outra semana a gente já vai fazer isso na íntegra, quando a gente for resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear. Qual é a ideia de ir para o centro de massa? Aqui, ó, se você perceber, isso aqui está no espaço, então isso aqui teria 3 componentes, isso aqui teria 3 componentes, correto? Uhum. Então, Lúcio, aqui você teria 6 graus de liberdades se você trabalhar com o laboratório, com o sistema de referência do laboratório. Se você ir para o centro de massa, você também vai trabalhar com 6 graus de liberdades. 3 da coordenada relativa, R12, mais 3 do centro de massa. Mas se o centro de massa estiver transladando com velocidade constante ou em repouso em relação ao laboratório, você só trabalharia com, como está aqui, com 3 coordenadas, ou com 3 graus de liberdade. Então, simplifica o seu problema indo para o centro de massa do sistema. Ok? Entendi. O importante aqui é que você trocou 6 por 6, meia dúzia por meia dúzia. Mas como o centro de massa não tem forças externas atuando no sistema, o centro de massa se desloca com velocidade constante ou ele está em repouso, você pode trabalhar, ao invés de 6, você pode trabalhar com somente 3, ou seja, com a coordenada relativa entre R1 e R2, que é dada pela diferença de R2 menos R1. Ok? Entendi. Mas, Lúcio, não se preocupe que essas contas nós vamos fazer todas elas daqui a pouquinho na íntegra. Isso aqui é só para responder a sua pergunta. Tá bom, professor. Obrigado. Bom, e pergunte sempre, porque aí vai me dando mais parâmetro para ir falando mais coisas, para deixar as coisas mais claras. Beleza. Tá bom? Então, resumindo a sua pergunta, a massa dessa molécula como um todo é a soma de todos os núcleos mesmo, ou de todos os átomos. E a massa desse aqui, como é só um átomo, é a própria massa do átomo. Se fosse outra molécula, eu calcularia o M2 da mesma maneira como eu calculei o M1, tá bom? E depois acha a massa reduzida dos dois corpos, M1 e M2, através dessa relação que aqui está, para trabalhar com o centro de massa e simplificar o meu problema. Tudo bem, Lúcio? Tranquilo, professor. Bacana.
Ótimo. Podemos voltar para cá? Tá, Pode. então vamos voltar para cá. Deixa eu só voltar ele aqui. Então, depois de feita essa observação, o que a gente tem aqui, para mostrar para vocês também, é que vocês podem calcular, por exemplo, as curvas de energia potencial para dímeros de moléculas. Então, se eu tenho duas moléculas, por exemplo, CH4 com CH4, ou CH4 com água, ou CH4 com CHF3, ou água com CHF3, etc., olha, a gente pode também fazer a mesma brincadeira. Eu posso vir aqui, selecionar tudo, apagar, pegar um pincel e fazer a seguinte brincadeira. Eu posso vir aqui, pegar o CH4, por exemplo, CH4 com CH4, e considerar isso aqui como um corpo rígido, e isso aqui também como um corpo rígido, e calcular como esses dois corpos de M1, bom, como são M1 igual a M2, eu vou pôr M1 também. Então, aqui seria M1 e M2. Então, eu posso calcular como que eles vibram aqui, como eles rotacionam por um eixo aqui também, e como eles transladam no espaço, fazendo a curva de energia potencial, considerando isso como dois corpos rígidos. Então, de novo, eu vou ter aqui minha V de R, minha curva de energia potencial, substituo na equação de Schrödinger da parte nuclear, e, que aqui, né? E aí eu tenho, então, o E, e o E me dá a energia de vibração, de rotação e de translação do meu sistema molecular. Ok? Então, isso também, dependendo de como interage o sistema, pode ser feito também. E é claro que o mais correto seria você pegar todos os graus de liberdades aqui do CH4 e com todos os graus de liberdade do CH4, e em vez de construir uma curva de energia potencial, você teria que construir assim, ó. Você teria que colocar aqui o CH aqui, o H aqui, o H aqui, o H aqui, e do lado de cá você colocaria o H, o H, o H e o H, e aí você consideraria todas essas coordenadas, coordenada desse cara, desse em relação a esse, desse em relação a esse, desse em relação a esse, todas as coordenadas possíveis. Aí, nesse caso, ficaria muito mais problemático de você trabalhar com esse sistema, mas você, ao invés de ter uma curva de energia potencial, você teria uma superfície de energia potencial, porque você teria mais de uma coordenada. Então, já daria o que a gente chama de superfície de energia potencial. E aí, sim, você realmente poderia ver tudo que aconteceria na íntegra, de maneira minuciosa, se você considerar todas as coordenadas do sistema. Mas só que você teria um trabalho enorme para fazer isso. E, às vezes, você, dependendo do sistema, não vale muito a pena você investir nesse trabalho enorme. Então, vale a pena, às vezes, você fazer essas aproximações, dependendo do que você quer fazer, e você vai tirar as informações mais interessantes que você possa querer, fazendo dessa maneira, do que dessa maneira que aqui está. Então, depende de como você quer tratar o seu sistema. Ficou um pouco claro, pessoal? Sim. Vai, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso que a gente comentou aqui, então a gente pega a distância entre os dois, se põe assim as duas moléculas paralelas, uma de frente para a outra, separado pela distância R, e vai aproximando e afastando essa molécula, né, essas duas moléculas, e aí o que você tem é exatamente essa curva de energia potencial aqui, onde R é a distância entre os dois carbonos, né? E aí você, então, ajusta isso para formas analíticas, né? Por exemplo, aqui foi uma Rydberg de grau 10 que a gente usou, e aqui estão todos os coeficientes por CH4, CH4, CH4 com água, CH4 com CHF3, água com HCF3, então todas as possibilidades que você tem. E aí,
As energias foram calculadas, olha, com o método perturbativo de Moller-Preece de segunda ordem, mais a base AUG-CC-PV-TZ, e foram calculadas 99 energias eletrônicas, ou seja, a gente pegou 99 configurações diferentes ao aproximar e afastar as duas moléculas CH4, por exemplo. Ficou claro, pessoal? Então, a gente pegou, foi fazendo isso aqui. Vamos supor que aqui é um CH4, aqui é igual a um outro CH4, separado aqui pela distância R. Então, a gente pegou uma distância R1, uma distância R2, foi aumentando essa distância, R3, e aqui foi pegando a R4. Então, a gente pegou 99 distâncias internucleares diferentes, de tal maneira que cobrisse toda a curva de energia potencial, como eu mencionei lá atrás, ou seja, a região assintótica, a região de perto do R de equilíbrio e a região de forte interação. Tudo bem, pessoal? Uhum. Perguntas aí ou não? Como é que tá? Tranquilo? Posso seguir em frente? Por enquanto está tranquilo, professor. Tá, ok. Então, olha, quando vocês forem fazer ajuste, vocês vão obter esses coeficientes. Então, depois a gente pode fazer uma brincadeira de começar, por exemplo, com o polinômio de grau 4, aumentar para 5, 6, 7, para um mesmo ajuste, e ir aumentando o grau do polinômio para ver se o ajuste melhora ou não. E aí vocês podem até fazer esse teste que eu vou pedir para vocês fazerem, para vocês treinarem bem essa parte de ajuste. E aqui estão as energias, então a gente ajustou a forma analítica da CEP, colocou na equação de da parte nuclear e fez a dinâmica e calculou as energias Rho vibracionais. Lembrando, né, que a maneira de representar, isso nós vamos ver na íntegra também, mas não custa nada já dando umas pinceladas aqui. Se você, então, tem a forma analítica, que está aqui, e você ajusta isso para uma forma analítica, que é dessa maneira, os níveis vibracionais vão estar aqui dentro, os rotacionais também, ó. Então, essas energias aqui vão descrever a energia de vibração. Então, aqui para o nível vibracional, V igual a 0 fundamental, para V igual a 1, V igual a 2, V igual a 3, e as energias para J aqui para V igual a 0 e J igual a 0. Rotação, não tem rotação, só tem vibração pura. E aí, se eu coloco J igual a 1 ou J igual a 2, vai aparecer energias um pouquinho aqui acima. Então, essa energia aqui, por exemplo, seria V igual a 0 e J igual a 1, quando a molécula está rodando e vibrando, rodando e vibrando ao mesmo tempo. Então, aqui no meio você vai ter a parte rotacional. Mas isso, repito, a gente vai ver na íntegra daqui a pouquinho. Então, aqui eu só estou dando umas pinceladas de maneira geral para justificar a importância de ter boas curvas de energia potencial ou superfície de energia potencial. Ok? Voltando, então, para cá, a gente, então, tem aí as constantes espectroscópicas, né, também calculadas, e a gente pode, então, fazer um resumo. Só que antes de fazer esse resumo aqui, para passar para a parte de superfície de energia potencial, que seria a segunda parte da aula de hoje, para finalizar, para depois a gente, na próxima aula, provavelmente já começar a parte de ajustes, eu vou dar a paradinha que o Matheus esqueceu de falar. Não? Esqueci não, estava só esperando o momento certo. Saiu bem nessa aí, Matheus. Matheus é diplomata, viu, rapaz? Esse Matheus é diplomata. Não, combinado. Pessoal, então vamos dar uma paradinha, agora é 9h05, 9h10, a gente retoma, combinado? Combinadíssimo. Então, por favor, dá uma caminhada, tomem água, hidrate um pouquinho, oxigênio um pouquinho sempre para a gente aguentar mais aí mais uns 40 minutos aí para o final da aula, tá bom? Eu vi que mudou para 9h06, hein, professor? Então, vamos mudar para 9h06. Eu não posso falar nada aqui, né, Matheus? Esse Matheus é terrível, rapaz. Muito bom, Matheus. Combinadíssimo, então. Então,
Pessoal, até daqui a pouquinho, combinado? Então, Amanda, Lúcio, Matheus e Rafael. Até daqui a pouquinho. E tá de maneira assídua, né? Sem faltar uma aula. Aproveitar o intervalo. Sempre papo de descansar um pouco, senão. Ei, legal. Tudo bem. Olha, essa aqui dá pra fazer, né? Não, ao contrário. É. Acho que não, vou dar as coisas. Então. Mentira, ele foi na minha aqui. Às vezes eu coloquei um monte de bolsa na Uma recomendação só para forte.
Então tá, até daqui a pouquinho. Até. Continuar aqui. Ok, pessoal? Ok. Tá certo o tempo aí, Matheus? 9h12, tá de boa. Foi translador hoje não, né? Deu certinho, né? Hoje, né? Tá sincronizado. Tá sincronizado, bacana. Então vamos lá, pessoal. Vamos preparados para mais um pouquinho? Só lembrando que quando for 9h50 a gente vai parar, tá bom? Para começar a outra aula, então para eu não atrasar e para eu conectar com a outra aula, eu tenho que terminar no horário certo, tá bom? Combinado? Por favor, se eu disparar aqui, vocês me lembrem, tá legal? Tá legal, professor. Bacana. Amanda, como é que está indo até agora? Está tudo claro? Está ficando claro o que nós estamos fazendo, o que nós estamos querendo fazer? Oi, Amanda. Acho que talvez ela ainda deve estar no recreio ainda. Lúcio, está claro o que nós estamos fazendo? Oi, Lúcio. Talvez o Lúcio também já não deve ter voltado ainda. Matheus está aí. Rafa, está por aí, Rafa? Acho que o pessoal deu o migué. Deu Oi, professor, tô aqui sim, eu esqueci de desmutar, eu tava falando mutado, tá Tá tudo bom. certo. Ixi, então retiro o que eu disse aí. Pelo menos o Rafael Tá tá presente. disputado. Tá bom, bacana. Talvez, aqui é porque o Lúcio agora deu aqui, ó. Talvez porque acho que o microfone não estava ligado. Bacana, posso continuar? Pode Beleza? sim, professor. Beleza? Eu acho que o Lúcio deve estar voltando aí. Lúcio, voltou, Lúcio? Acho que o Lúcio ainda não voltou. Vamos em frente, então? Beleza? Então, deixa eu voltar ali para como estava antes. Então, resumindo, se a gente tem um problema molecular, a gente então quer descrever ele corretamente, a gente usa a mecânica quântica, né, que é a maneira mais apropriada, e para fazer isso, para tornar possível essa solução dessa equação que descreve esse sistema molecular, até nos casos mais simples, a gente então usa a aproximação de Bohr-Oppenheim, que separa a equação inicial em duas outras, uma eletrônica e outra nuclear. Aí, para resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear, que dá dinâmica oscilante do nosso sistema molecular, você precisa primeiro resolver dentro da aproximação BO, ou a Bohr-Oppenheim, a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Se for um sistema constituído por dois corpos, você tem uma curva de energia potencial. Se você tem um sistema com mais de dois corpos, você tem uma superfície de energia potencial. Aí você tem os pontos, né, que são a solução, né, para as configurações diferentes da equação de Schrödinger da parte eletrônica. Você ajusta para uma forma analítica, você tem a curva de energia potencial. Você pega a curva de energia potencial, joga na hamiltoniana da equação de Schrödinger da parte nuclear, e aí você resolve a equação de Schrödinger da parte nuclear, e aí você tem as propriedades dinâmicas e cinéticas do sistema molecular. Então, a grosso modo, e de forma bem resumida, é isso que a gente busca o tempo todo fazer aqui nessa área chamada física atômica e molecular. Bacana? Ficou claro o resumo? Uhum. Excelente. Então o Matheus, que está nessa área, o Rafael, que está nessa área, a Amanda também, né, que está nessa área, né? Então, mais ou menos é assim que vocês têm que pensar nos problemas que vocês vão atacar. E agora, vamos ver uma parte da superfície de energia potencial, que já é um pouquinho aí, já vai dar para dar uma ideia maior no que o Matheus trabalhou no TCC dele lá com o Demétrio. Correto, Matheus? Correto? Correto. E no seu caso particular foi H2O2, foi o xenônio, não foi? Ou foi criptônio? Acho que foi o criptônio.
Kryptônio. Kryptônio, tá bom. Ainda não estou com Alzheimer ainda não, menos mal, né? Tá bom, então vamos lá. Então, para a gente calcular ou determinar a curva de superfície de energia potencial, a gente pode pensar da seguinte maneira agora. Vamos apagar aqui tudo. Então, por exemplo, se eu agora tenho aqui H2O, então eu posso construir uma superfície de energia potencial para o H2O, porque eu vou ter então aqui um hidrogênio, então aqui estaria uma coordenada R1, uma coordenada R2, aqui estaria o oxigênio, e aqui estaria um ângulo θ entre as duas pernas. Então, para a gente descrever corretamente esse sistema, né, que é a água, conhecer os graus de liberdade dela, a gente pode pensar assim, ó, que ela pode, essa coordenada R2, ela pode vibrar para cá e, ao mesmo tempo, vibrar para cá. Então, a gente chama isso de stretch simétrico ou stretch antissimétrico, quando essa coordenada ela volta, né, oscila nessa direção aqui e essa para cá, então a gente diz que é stretch ou uma certa vibração, né, antissimétrica. E além do mais, esse ângulo aqui ele fica aumentando e diminuindo, é o que a gente chama de bend. Então, se eu quero descrever corretamente esses graus de liberdade da água, eu vou ter então que construir ao resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica, eu vou ter que fazer uma brincadeira assim, ó. Eu vou ter que colocar aqui a coordenada R1, aqui a coordenada R2, e ficar variando a coordenada aqui R2 para um valor, por exemplo, de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e aqui a mesma coisa, porque são iguais as coordenadas, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e aqui 5.0. Então, eu fixo um valor de θ e vario essa coordenada que está aqui e vario essa coordenada que está bem em torno do R de equilíbrio, tanto essa como essa. Eu posso fazer isso. Então, por exemplo, o θ, eu posso pegar o θ, por exemplo, começando de 0, menor ou igual a 0, e maior ou igual a... Vamos pôr assim, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 180. Por simetria de 180 a 360, você tem as mesmas energias. E aí, o que você vai fazendo? Você vai variando fixa um θ e varia essas distâncias e calcula a energia, né, para cada configuração dessa, calculando a coordenada R3, que estaria aqui, ó. Essa coordenada R3, ela pode ser obtida pela lei dos cossenos. R3 ao quadrado é igual, vamos já tirar a raiz, vai ficar R1 ao quadrado, mais R2 ao quadrado, menos 2 vezes R1, R2, cosseno de θ raiz. Então, o que você faz? Você pega, então, a coordenada para R1 igual a 1 Bohr ou 1 angstrom, a mesma coisa para R2, substitui aqui dentro, pega o ângulo, por exemplo, vamos pegar os ângulos aqui, θ igual a, de 10 em 10, por exemplo, 0, 10 graus, 20 graus, 30, até 180. E aí, o que você faz? Você constrói essa malha que está aqui para cada θ desses que estão aqui, ó. Então, aqui você teria, se você pega o 0, você teria, então, 19 ângulos diferentes. Então, se você pegar 19 ângulos diferentes, você vai ter uma malha dessa aqui para 19 malhas iguais a essa, uma para cada ângulo que você considerou. Então, por exemplo, se eu pego primeiro θ igual a 0, então eu pego aqui θ igual a 0 dá cosseno de 0 dá 1, então vai ficar R ao quadrado, R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, menos 2 vezes R1, R2 vezes R2. E aí, como R2 é igual a R1, que é igual a 1, aqui ficaria 2, aqui ficaria, e a coordenada R3 ficaria próxima de 0. Aí você substitui aqui por 1,
e aqui é próximo de 1, calcula essa energia, né? Ou próximo de 0, perdão, calcula a energia para essa configuração e põe a energia aqui, ó. Seria a energia E1. Aqui, quando você, então, fixa o R1 igual a 1 e vai variando o R2, então você vai ter que calcular aqui, calcular a energia R2, a energia R3, a energia R4, a energia E5, depois E6, E7, e aí vai. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 distâncias, aqui 1, 2, 3, 4, 5 distâncias. 5 vezes 5, você teria 25 energias diferentes. Se você tem 25 energias diferentes, multiplicada por 19, porque você tem 19 ângulos, então você teria, então, 19 vezes 25, dá 9 vezes 5, 45, vão 4, 5 vezes 1, 5, daria 9, 18, vai 1, e aqui 3. Então, daria 5, 17, vai 1, 475, vamos escrever aqui, 475 configurações nucleares diferentes, nucleares ou geométricas diferentes, ou 475 energias eletrônicas diferentes, uma para cada uma dessas configurações. Então, o que é interessante agora é a gente pegar uma forma analítica que passe da melhor forma possível sobre essas 19 malhas de energias que você calculou aqui. Uma malha para cada teta. E aí, se você conseguir fazer isso, você vai ter exatamente uma superfície de energia potencial para um sistema ligado, que no caso aqui seria a água, H2O. Então, veja que para um sistema constituído de 3 corpos, você vai ter um trabalho danado, tanto para calcular as energias, como também para você fazer o ajuste. E se você conseguir fazer um ajuste, você então teria aqui a coordenada R1, aqui a coordenada R2, aqui o V, que depende de R1, R2 e R3, e você teria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Você teria uma superfície de energia potencial que vai envolver os 3 núcleos, né? A nuvem eletrônica vai envolver os 3 núcleos e vai governar como que esses núcleos vão oscilar, rotacionar e transladar no espaço. Então, aqui começa o conceito de superfície de energia potencial. E aqui eu estou fazendo a mesma brincadeira que a gente fez para a água para um sistema não ligado. Então, agora eu vou voltar aqui para comentar um sistema não ligado. Eu vou vir aqui, selecionar tudo, está selecionado, deletei, e vou agora pegar e fazer para um sistema não ligado. Então, um sistema não ligado, de maneira geral, ele seria assim: você tem um átomo aproximando de uma molécula BC, você então pode ter a possibilidade então, de o A interagir com B e liberar o C, então você vai ter AB mais C, ou o A reage com C e libera B, então você vai ter então um AC mais B, ou você tem uma possibilidade do A juntar com BC, você vai ter a molécula triatômica formada ABC. Ou você pode também ter uma situação onde o A quebra a molécula de BC e você vai ter os 3 átomos separados, então você tem uma dissociação completa. Então, isso aqui são processos colisionais reativos e aqui dissociativos, porque você quebrou toda a molécula que tinha. Dissociativo, ou de troca, né? Também um reativo de troca ou reativo. E aqui dissociativos. Então, se eu quero descrever, por exemplo, uma coisa como essa que aqui está, ó,
Então, eu vou pensar numa coisa assim, ó. Eu vou pegar aqui uma molécula triatômica. Então, aqui vai ficar o A, o B e o C. E aqui seria a coordenada RAB, coordenada RBC e a coordenada RAC. E aqui um ângulo θ. Se eu manter a coordenada RAC fixa e for afastando o átomo B, eu vou ter esse triângulo para cá, ó. Essas configurações para cá. Se eu manter a distância AB fixa, então eu cresço essas duas outras coordenadas que estão aqui, então eu teria um triângulo para cá. E se eu fixo a coordenada BC, esse triângulo, ele estaria para cá, ó. Eu teria essa possibilidade de vir para cá. Então, eu teria que contemplar todas essas possibilidades aqui, porque eu teria que considerar, primeiro, essa possibilidade, ou essa possibilidade, ou essa possibilidade, ou essa possibilidade. Então, eu tenho que construir uma malha onde eu contemplo tudo isso que eu acabei de dizer. Então, a gente pode fazer isso de maneira parecida com o que a gente fez aqui naquela malha. Então, eu colocaria aqui a coordenada RAB, R de BC, e aqui eu vou variando essa variável, e aqui eu vou variando essa variável, e pegando vários tetas, variando de 0 a 180. E aí eu vou construindo pela lei dos cossenos a coordenada, então aqui é AB, BC, então que seria AC, seria dado vamos já tirar o quadrado, né? Vai ficar R de BC ao quadrado, mais R de AB ao quadrado, menos 2 vezes R de BC, R de AB, cosseno de θ, raiz quadrada. Então, nós vamos fazer um procedimento análogo ao que a gente fez para o caso ligado, que foi o caso da água. Qual é a diferença aqui? A diferença é que essas distâncias aqui, elas vão ter que variar muito mais do que quando a gente variou aqui para a água. Por exemplo, a distância da água, quando a gente fez essa tabela, né, tanto para as duas coordenadas, essa coordenada aqui e essa coordenada, elas só vão variar perto do ponto de equilíbrio, da coordenada de equilíbrio. Tanto daqui como daqui. Aqui não, a gente vai ter que variar para distâncias menores do que o R de equilíbrio, para próximo do R de equilíbrio, para distâncias bem maiores do que o R de equilíbrio, para contemplar o sistema nessas configurações bem distantes. Por exemplo, como aqui, aqui e aqui. Então, a diferença é essa. Então, aqui você tem um trabalho muito maior do que no outro caso. Então, aqui eu estou esquematizando dessa maneira. Então, por exemplo, peguei o sistema H mais L2, que deu como resultado o produto LH mais LI. Então, esse aqui é para dizer que está no estado fundamental, no estado molecular fundamental, fundamental e fundamental. Então, a gente construiu aquele esquema lá que a gente mostrou. Então, aqui é a coordenada R3, que é a coordenada LH, L2 e LH. Pegamos θ igual a 0, 30, 60, 90, 180. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores diferentes de θ. E, pela lei dos cossenos, a gente construiria, né, para cada distância que a gente fixou aqui e aqui, e para θ, a gente constrói a coordenada R3 para a lei dos cossenos. Lembrando que quando θ igual a 0, você tem a soma das coordenadas, né? θ igual a 0, que R1 é igual dado por essa maneira, e o R3 é igual a R1 mais R2. Enfim, é só usar a lei dos cossenos que a gente verifica isso. E foram pegas várias distâncias aqui, e essas 7 valores diferentes de θ, e no final teve 394 configurações nucleares diferentes, ou energias eletrônicas diferentes. Então, para ajustar essas energias, o que é interessante é você pegar, então, a superfície de energia potencial global, que depende das 3 coordenadas, e escrevê-las em termos de, como você tem 3 corpos, então você vai escrever primeiro os termos de um corpo, que seria
esse cara separado desse, depois as combinações de dois corpos, o LiA2, o LiH e o outro LiH. E depois o outro termo de 3 corpos, que seria a molécula formada. E isso é exatamente a ideia de expansão que a gente tem de chamada de muitos corpos. Então... Professor, só uma perguntinha, professor. Diga, quando a gente pega um programa e pede para ele otimizar a molécula, a gente está automaticamente pedindo para ele fazer todos esses cálculos dessa expansão. Aí, por exemplo, vamos supor que a gente pega lá aquelas 475 configurações da água. Certo. Então, aí vamos supor, então, quando eu pego um programa e peço para ele otimizar, eu faço isso, eu descubro aquelas 475 energias, e aí, quando eu otimizo, eu busco exatamente a menor dessas 475, é isso? A ideia seria essa? Ótimo, a sua pergunta é muito interessante de novo. Vamos fazer uma coisa aqui. Bacana você ter perguntado isso, Lúcio, muito bacana. A questão é o seguinte, vamos pegar aqui a água, tá bom? H2O na forma da molécula e aqui a representação dela. Que você tem um hidrogênio, a configuração dela é muito parecida com isso aqui, e aqui é o oxigênio. E aqui tem um ângulo θ, e aqui tem a coordenada R1, e aqui a coordenada R2, e você pode pensar também nessa coordenada R3 aqui, eu pus pontilhada, só para exemplificar que você pode pensar nisso aí também, ou seja, você tem a configuração da água é um triângulo, né? Dessa maneira como está aí. Aí, quando você quer otimizar, você vai lá no Gaussian, por exemplo, Gaussian, e aí você dá um chute inicial para R1, um chute inicial para R2 e um chute inicial para R3 e constrói lá em coordenadas cartesianas, por exemplo, X, Y e Z, a coordenada para o oxigênio, para o hidrogênio e para o outro hidrogênio, correto? Entendi. Então, por exemplo, vamos supor que o hidrogênio esteja aqui na origem, então aqui seria a coordenada dele, está 0, 0, 0, e aqui seria, por exemplo, eu estou chutando, tá bom? Menos 1 angstrom, 2 angstrom, aqui 0, aqui ficaria 1 angstrom, aqui menos 2 e aqui 0, por exemplo. Estou chutando. Mas é um chute que você deu para ele, para o programa, mas não necessariamente é a configuração de mínimo ou de equilíbrio dessa molécula. Tá legal até aí, Lúcio? Entendi. Quando você põe numa chave chamada OPT no Gaussian, o que ele vai fazer? Ele vai otimizar. O que é otimizar? Ele vai achar quem são R1, R2 e θ. Então, ele vai querer achar quem é R1, R2 e θ, para os quais a energia eletrônica é mínima. Aí ele vai achar. Ele vai ver que esse ângulo aí, ó, vai ser mais ou menos aproximadamente 104 graus, alguma coisa assim. Isso aqui vai ser em torno de 1,04 angstrom aqui também. Esse braço vai ser igual a esse. Perfeito? Sim. Então, esse é o processo de otimização. Então, o processo de configuração seria você achar a configuração geométrica ou internuclear da sua molécula para os quais a energia é mínima. Então, naquela tabela que a gente fez aqui, ó, aquela tabela que a gente fez para a água, que a gente fez assim, se você lembrar, aqui a coordenada R1 e aqui a coordenada R2. Então, só para lembrar, olha, R1 e R2, legal? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, aqui ó, vai ter uma distância de equilíbrio. Quando o R1 for R de equilíbrio, vai ter uma distância aqui de equilíbrio, correto? E aqui eu vou pegar distâncias menores do que o R de equilíbrio, e aqui eu vou pegar distâncias maiores do que o R de equilíbrio, mais próximas do R de equilíbrio, que é um sistema ligado. Certo. Então, quando você otimiza, nessa grelha que você estava pegando, você só está tendo ideia dessa distância aqui, ó. Então, vamos supor que fosse só estou chutando, vamos supor que fosse 1 angstrom. Eu pegaria a distância aqui de 0,8,
0,6, por exemplo, 0,4. E para cá eu pegaria 1,2, 1,4 e 1,6 até 2 ou 3 angstroms. E para cá a mesma coisa. Como é um sistema simétrico, eu pegaria as mesmas distâncias aqui, eu pegaria aqui, e as mesmas distâncias que eu pegaria aqui, eu pegaria aqui. Então, a otimização vai ser importante para dizer, então, o quê? Qual é as configurações que eu tenho que pegar para R1 e para R2 para eu construir a minha malha para depois eu fazer o ajuste. Uhum. E outra, como você viu bem aqui, ó, o θ ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 180, correto? Quando você otimiza, você vai ver que o θ é aproximadamente igual a 104 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar θs para construir essa grelha aqui, perto de 104 graus. Então, eu vou fixar o θ igual a como 104 graus. Uhum. E aí eu construo essa grelha só para o θ igual a 104 graus, porque aí eu vou ter certeza que para outros θs, né, quando eu construo essa grelha, eu não vou atingir o fundo do poço como eu vou atingir aqui para 104 graus. Uhum. Então, eu posso construir essa grelha somente para θ. Claro que vamos supor que eu pego o ângulo exato, 104,213, com 4 casas decimais, por exemplo. Uhum. Tá bom? Eu fixo esse valor aqui, conheço o R de equilíbrio, então vamos supor que é 1, então eu vou pegar umas 4 ou 5 distâncias aqui menor do que o R, umas 4 ou 5 ou 6 distâncias maior do que o R igual a 1 angstrom, por exemplo, para cá, e para cá, e para cá, e para cá, e vou construir a grelha que eu tanto quero, ou a malha, tanto eu quero, para depois fazer o ajuste. Por uma forma analítica. Uhum. Ficou claro, Lúcio? Tranquilo, professor. Obrigado. Valeu. Então, esse é o procedimento que a gente faz. Uhum. Isso quando você já tem um sistema bem conhecido, né, que tem muitas informações experimentais. Aí, o que você vai ter que fazer aqui? Para você calcular boas energias, você vai ter que otimizar utilizando vários métodos e várias bases, como a UG, CCPV, 631G, ou aqui, por exemplo, Hartree-Fock, MP2, DFT, o que seja. E aí você vai e compara os seus resultados de otimização com os dados experimentais. Se os resultados, você vai pegar o método e a base que mais se aproximam dos dados experimentais. Quando você faz isso, aí você pode construir essa tabela aqui com segurança. Uhum. É por isso que quando a gente coloca no Gauss várias posições diferentes, aí ela sai resultado, às vezes nem converge, ou às vezes não, a maioria das vezes não converge, né? O resultado, ou demora muito, né? Porque isso, ótimo. Porque como você falou, ela chuta os dados iniciais e ela vai chutar de acordo com a configuração que você projetou ali naquele visual, né? Que é aqui, nesse caso aqui, por exemplo. Entendi. Ou seja, o chute, de certa maneira, dependendo do sistema, é importante. Ele é importante, mas ele precisa da configuração que você projetou lá no desenho, entendi. Exato. Você precisa dar um chute inicial para o Gauss, porque ele vai procurar a partir daquela que você deu. Porque para resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica, dentro da aproximação de Barr-Oppenheim, você precisa fornecer, senão o problema não é solúvel, você precisa conhecer as coordenadas nucleares. Que isso faz parte da aproximação de Oppenheim, ou seja, você calcula a energia eletrônica para determinadas, e tem que ser conhecidas, configurações nucleares, senão, se você não fornecer, você não tem como resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Então, elas têm que ser conhecidas. E aí você dá um chute inicial só para tornar possível a primeira, ele calcula, e aí ele fica variando as coordenadas e vai calculando de novo a energia e fica comparando um passo anterior com o passo seguinte e vendo se atinge um critério de convergência. Se atingir, ele fala, então as melhores coordenadas para as quais, melhor dizendo, a energia é mínima, são essas aqui. Aí ele otimizou. Ok. Bacana, Lúcio? Valeu, professor. Então é assim que faz. Então, se você anotar bem aqui nessa tabela que a gente comentou,
O R de equilíbrio, né? Ou seja, as distâncias R1, R2 e o valor de θ, é só um passo para a construção da malha para você gerar a superfície de energia potencial da água, por exemplo, como a gente discutiu aqui. Tá certo. Uhum. Então, aqui, como eu falei, se o R de equilíbrio, né, um dos R's, que é essa perninha que está aqui, for aproximadamente 1 angstrom, então o angstrom está aqui, então a esquerda de angstrom eu vou pegar 0,8, 0,6, 0,4, por exemplo, 0,2. Para cá a mesma coisa. E aqui eu pegaria 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, sei lá, até 2 angstrom, por exemplo. Tá legal? Uhum. E aí, ó, quanto mais distâncias eu pegar aqui, mais energias eu vou ter e mais configurações eu vou considerar, então eu tenho condições de fazer um ajuste melhor, porque eu vou ter mais informações. Se as energias forem bem calculadas, elas vão me ajudar mais a ter um bom ajuste, porque eu vou ter mais energias, porque vamos até pensar aqui, ó, numa molécula diatômica, por exemplo. Deixa eu apagar aqui um pouquinho agora. Tem que apagar aqui, porque o quadro é pequeno. Por exemplo, se eu volto para uma molécula diatômica, por exemplo, pega aqui a distância R, está aqui. E vamos supor que eu pego só 4 distâncias, R1, R2, R3 e R4. Quando eu represento esses pontos aqui, ó, eu teria 1, 2, 3 e 4 pontos. Qual que você acha que é melhor de ajustar? Esses 4 pontos ou se eu pegar aqui 100 pontos e obtendo com a mesma qualidade esses 100 pontos? Tem isso também. É os 100 pontos. Uhum. Os 100 pontos. Então, o meu programa de otimização para determinar os coeficientes na forma analítica, ele vai ter mais informações e ele vai conseguir gerar melhores coeficientes aqui do que aqui, ó. Uhum. Com certeza. Tá bom? Uhum. Então, por isso que a gente, geralmente, quanto mais pontos você tiver na sua grelha ou na sua malha, melhor vai ser a possibilidade, claro, repetindo, se você tiver as energias coerentes, né? Por exemplo, às vezes você pega um cálculo de estrutura eletrônica, que você tem os pontos todos aqui, ó, todos os pontos deram aqui, mas um ponto deu aqui, tá vendo? Saiu fora, para uma distância aqui, ó, e um outro aqui saiu aqui, ó. Esse R aqui diferente saiu aqui, ó. Então, você vai ter problemas para fazer o ajuste. Uhum. Porque o programa vai querer determinar os coeficientes, os parâmetros de ajuste da forma analítica, de tal maneira que a curva passe da melhor forma possível sobre todos os pontos. Como que ele vai passar para cá e a cá ao mesmo tempo? Ele vai tentar achar um ponto médio aqui. Aí você vai ter um fundo do poço falso aqui. Uhum. É o que a gente às vezes chama de um overfitting, ou seja, o fitting não ficou tão bom. Uhum. Então, você tem que ter, primeiro, níveis de cálculos bons e bases boas para os seus dados serem confiáveis. Uma vez feito isso, aí sim você parte para a segunda parte, que é o ajuste, e aí a terceira parte, que é fazer a dinâmica, porque você terminou o ajuste, você joga o ajuste, que é a forma analítica na equação de da parte nuclear, e aí você toca o barco. Uhum. Tá bom? Tá certo. Uhum. Muito bom, muito boa a sua pergunta, muito legal. Certo. Valeu, professor. Valeu. E aí, ó, quando a gente faz a expansão de muitos corpos, a gente, então, decompõe a energia total em energias de um corpo, olha, como é L, vou só mostrar de novo aqui, ó, é o H aproximando do L2 para dar como reagente, para dar como produto LH mais LI. Então, você tem um LI separado, outro LI, outro H, tem essa molécula diatômica mais essa, e tem um sistema de 3 corpos. Então, você pode decompor a energia total como sendo a energia dos átomos individuais, como são 2 lítio, então 2 vezes a energia do lítio, mais a energia do hidrogênio, mais o diátomo L2, mais o diátomo LH, 2 vezes, porque tem 2, olha aqui, ó, tem esse e tem esse. E, além disso, você tem, então, o corpo
de 3 corpos aqui juntos. Tá vendo? Então, aqui, ó, qual é a diferença dessa energia para essa? Aqui é só o termo de 3 corpos, que é a energia como um todo, para qualquer configuração internuclear. Ficou clara a diferença entre esses dois termos? Matheus, como é que ficou aí, Matheus? Alô, Matheus? Ficou claro, Matheus? Aqui, Matheus conseguiu? Tá com o microfone ruim? Oi, estão me ouvindo, pessoal? Professor, tranquilo. Tranquilo? O Matheus está com o microfone impedido. Desativar. Tá. Amanda, como é que ficou isso? Ficou claro, Amanda? Ficou assim, professor. Rafa, como é que ficou, Rafa? Tudo certo, professor. Tá dando para acompanhar direitinho, Rafa? Você daqui a pouquinho vai começar a mexer com essas coisas. Sim, tá tudo certo. Então tá bacana. Hoje, no encontro, a gente já vai comentar um pouco sobre isso também, né? Além de mandar o proof do seu artigo aí. Tá bom? Bacana. O Matheus também trabalhou um pouquinho no TCC com isso, com o Demetrio, com o professor Demetrio, então deve ter ficado claro para ele também. Ok, Matheus? Isso. Aí, Certinho. Matheus, recuperou aí a voz. Isso. Ficou claro aqui essa decomposição que a gente fez? Beleza. Então, quando você vai fazer esse tipo de cálculo aqui, ó, você pode calcular separadamente as energias dos diátomos, a energia do termo de 3 corpos, quando eles estão juntos, e para decompor, né, e para formar a energia como um todo. Aí você pode ajustar a expansão de muitos corpos, ela é muito interessante, porque ela permite você ajustar separadamente os termos de 2 corpos, por uma forma analítica, e o termo de 3 corpos, por uma forma analítica. Então, aqui é como se fosse a parte ligada da sua molécula, quando os 3 corpos estão juntos, e aqui quando você... Então, quando você está nessa região aqui, você tem só essa molécula formada. Quando você está passando dessa região dos reagentes para produtos, aqui no meio você tem um complexo formado. E o complexo formado seria exatamente essa energia que está aqui, ó. E a soma de tudo dá a sua energia total para qualquer configuração. LH, LH, Li2. Bacana, pessoal? Tudo bem? Uhum. Beleza, professor, só que já tá dando 9h50. Valeu, obrigado por ter avisado. Então é o seguinte, na próxima aula eu termino isso aqui, aí eu termino mesmo, né? Eu vou mostrar aqui mais coisas, está faltando pouco para terminar. Então eu acredito que na próxima aula já dá para a gente terminar isso e começar os ajustes no programa, antes de atacar a equação de Schrödinger da parte nuclear. Tá bom, pessoal? Próxima aula, então, no caso, na quarta. Quarta-feira, tá bom? Nessa vez nós vamos obedecer o feriado. Na próxima a gente tem a aula, tá bom? Combinado? Tá legal. Certo. Beleza. Pessoal, então desculpa, mas eu tenho que ir mesmo. Um abraço e até a próxima, tá joia? Um Até a abraço. próxima. Um abraço, Falou. professor. Un abbraccio Hoje está. a tutti quanti. Ci sentiamo il prossimo mercoledì. Ciao, ciao. Tchau. Hoje reunião 14h20, hein? Tá bom. Tchau, tchau, Amanda. Um abraço. Amanda, Lúcio, Matheus e Rafa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor.